o vosso ato de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem e atendei à justiça e repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteei a causa das viúvas. O 18. Vinde, pois, e razoámos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como a carmesim, se tornarão como lã. O 19. Se quiseste me ouvir, comereis melhor desta terra, ainda que o pecado estiver como carmesim. Ele está aqui nesta noite para glorificar. Amém, meus irmãos. Amém, Jesus. Uma de oração. Assim oremos, justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos para bendizer, glorificar e exaltar o teu excelso nome. Meu Deus, que tu não somente é na mão da tua graça, da tua misericórdia, veja os moradores desta localidade, que os mesmos possam ser beneficiados, Senhor, com a tua palavra. Olha, meu Deus, tua serva, teu servo que aqui chegaram, que sabe necessitar de uma palavra, de um renovo. Olha, Senhor, Deus entregou a causa da tua ação. O Senhor está aqui para resolver o problema e dar vitória àqueles que tu somente esperam. Jesus. Amém. Glória. Meus amados irmãos, graças a Deus, né, que o surpreende cada um de nós. Meus amados irmãos, como eu já disse, a convite do escalado do Senhor Isaías Leandro, veio 3 irmãos de Casa Amarela, né? Deus o trouxe. O irmão Antônio está ali. Ivanildo, o nosso irmão Ivanildo, e o irmão João Rodrigues está ali, né? Os irmãos estão alegres com os 3 irmãos que vieram de longe nos prestigiar aqui nesta noite. Diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade, irmão. Somos uma família. Também tem algumas pessoas, o nosso irmão. Deve estar um, é porque eu estou muito ausente da Massaranduba 1, aí está desconvertendo gente que só. Tem nosso irmão ali também, né? É de Massaranduba 1 também. Olha aí, tá vendo? Não é evangélico não, está nos visitando. Deus abençoe e sinta-se à vontade em nome de Jesus. A irmã também aqui é de Massaranduba 1, todos aqui são locais, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus por tudo, né? Nosso irmão Luiz, né? Ah, rapaz, tá ali, ó, o nosso patriarca. Nosso irmão Cícero. Fica de pé, irmão Cícero. Deus abençoe a sua visita, que o Senhor continue lhe ajudando poderosamente. Vamos ouvir o nosso irmão Antônio louvar ao Senhor. Ele louva ao Senhor, vamos ouvir ele louvar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Irmão, continue adorando ao Senhor, amém? Amém. Continue adorando a Deus, porque Ele é fiel e pode te dar vitória. Enquanto você está aqui nesses bancos, o Senhor está pelejando ao teu benefício, porque esse culto tem um objetivo, que é as vidas, as almas. Ao único que é digno de receber Aleluia. a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui. Eu vou dizer nesta casa aqui é a primeira vez, mas eu já andei por aqui louvando ao Senhor naquela invasão que tem naqueles prédios por ali. No armazém que tem aqui em uma das vendidas, e também uma vez estava um pouco de pregação na rua, eu sempre vinha pro lado daqui. Eu vinha de ônibus de Casa Amarela para cá. E uma vez eu cheguei no ponto de pregação, a dirigente de Massaranduba, parece que é lá de dentro, de fora, não sei. E ali, no meio do caminho, eu não sabia onde era a igreja, e Deus ali usava aquela irmã para mim, dizia que Ele era a resposta na minha vida. E ali o Senhor disse: você vai levar uma vitória, agora vai passar por uma prova. E eu passei por uma prova tremenda, foi muito árdua na minha vida, eu não pensei. Cheguei até ir para o Vale da Sombra da Morte, mas nas últimas horas
um rapaz chegou ali no Agamenon e viu que eu estava já partindo e ele tirou a mangueira do soro que eu estava tomando, que o médico tinha colocado o medicamento errado naquela hora. Mas depois veio a vitória. O Senhor me presenteou. Eu não tinha condições. Glória! Eu sou autônomo, eu sou técnico de acompanhamento de obra, estava desempregado, mas ali o Senhor me fez promessa e me deu um computador zero. E ali eu comecei e até hoje o Senhor tem me abençoado. Mas para chegar aqui hoje não foi fácil também não, viu? Quando chegou perto da hora de chegar aqui, eu passei por uma prova para chegar aqui, mas eu estou aqui, em nome de Jesus. Glória! Mas se nessa noite você chegou aqui, se ligue no céu, porque Deus, Ele faz como quer. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Glória! Espera em Deus, pois aí eu louvarei o Deus meu da minha salvação. Aleluia. É para a Senhora essa palavra. Glória a Deus. Nem tudo está perdido. O salmista disse que foi moço, passou a ser velho, nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência. Aleluia! Porque ele é fiel. Vamos ouvir. Volta para casa você que está aí perdido nesta noite. Pode soltar. Aleluia! Eu não esqueci do começo do meu. Pode soltar. Aleluia. Porque você saiu daqui nem me avisou, repetidamente se afastou de onde sempre foi o seu lugar. Aqui a gente está orando por você, pedindo para Jesus te proteger, e o coração ardendo de saudade. Aqui a gente está orando por você, pedindo para Deus te proteger, quebrando as algemas que te prendem. A igreja, o seu lugar ninguém o ocupou. Ali por muitas vezes você cantou, chorando de alegria e de emoção. Eu sei, teu sofrimento já está no fim. Aleluia! Jesus está dizendo, vinde a mim. O meu amor ainda é o mesmo. Aleluia! Volta pra casa, recomeçar de novo. Aleluia. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Glória a Deus. Volta pra casa, vem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Glória a Deus! Aleluia. E essa festa está bem próxima desta noite. Esta tão somente você abrir a porta do teu coração para que Ele possa fazer morada em sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Na igreja, o seu lugar ninguém o ocupou. Ali por muitas vezes você cantou, chorando
de alegria e de emoção. Eu sei, seu sofrimento já está no fim. Glória a Deus. Jesus está dizendo, vinde a mim. O meu amor ainda é o mesmo. Aleluia. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Aleluia. Glória a Deus. Vai tocar nesse amor. Volta pra casa, recomeça de novo. Aqui é seu lugar, esse é seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Volta pra casa, bem junto da gente. Você vai ser feliz novamente. Vai ter uma festa quando você voltar. Aleluia. Vai ter uma festa quando você voltar. Glória a Deus. Glória. Vai ter uma festa quando você voltar. Glória a Deus. Irmão Cícero faz uma saudação. Amém? Nosso irmão Ivanildo, louva ao Mas eu Senhor. sei condição, estou gripado, mas é só misericórdia de Deus. Pronto. Um cântico novo cantai ao Senhor. Um cântico novo cantai ao Senhor. Um cântico Novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez, Ele faz maravilha, porque Ele fez, Ele faz maravilha, porque Ele fez, Ele faz maravilha, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aleluia. Bendição nosso irmão capaz do Senhor. Amém. Eu estou com uma gripe forte mesmo, só a misericórdia de Jesus Cristo para me ajudar, porque a semana todo dia com gripe forte, trabalhando ali no centro da cidade. Eu vim para cá, não para louvar o Senhor, mas para ouvir os irmãos louvar. Mas eu fui dar uma oportunidade, mas eu não tenho condição nenhuma. Mas o homem sem Deus não faz nada, quem faz é o Senhor. Amém? Vamos louvar esse Deus maravilhoso, porque Ele é bom. Né? A sua verdade para sempre. Aleluia. Posso estar? Glória a Deus. Tá bom. Meus amados irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. O sentimento do nosso irmão, vamos inclinar a cabeça e orar ao Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, sublime e eterno Senhor, abençoa teu servo, tua serva neste momento, Deus, que vão fazer esse trabalho. Deus, ajuda e recompensa cada um, em nome de Jesus. Amém. Para o nariz quer dar escorrendo direto, não quer dar, me ajuda, só um bezerro. Posso soltar? Só um pouquinho. glorioso Redentor, que verteu seu sangue lá no Gólgota, pra remir ao pobre pecador. Redenção da alma, redenção do corpo, redenção da terra, tríplice redenção.
de abrir o livro e os seus 7 selos desatar. Desta terra com poder purificará. Terra resgatada, santa e redimida, pra ser habitada pelos que fazem injúria no santo milênio com Jesus. O Cordeiro morto que está vivo, o leão da tribo de Judá, o que tem poder de abrir o livro e os seus 7 selos desatar. Poder de abrir o livro e os seus 7 selos desatar. Salve o Senhor com misericórdia, mas a voz não dá não, porque eu sério, de ontem pra cá até a voz mudou, até o tom da voz, porque minha voz é uma voz não é muito boa, mas é sempre limpa, mas é forte essa semana todinha. Depois eu morei por mim, e esses rapazes que não acreditam, já pegaram aqui o versículo, que se encontra em João 5,24, Jesus pregou, está escrito, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse ele, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Amém? Graças a Deus, né, irmão? Um hino bonito desse, com certeza, o hino de Jair, são os hinos bonitos e o Senhor também se agrada, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, passou na minha cabeça, batido o nosso irmão Isaías, né, pelo nosso irmão Cícero. Deus que eu abençoe. Nós estamos tão alegres com a visita do nosso irmão, o escalado que veio comigo, nosso irmão e todos os irmãos que veio aqui, digam sim. Cícero vem trazer uma saudação da parte do Senhor. Vamos ouvir outro irmão de Casa Amarela também. Vieram de longe, né, irmãos? E a gente vamos honrar. Ele vai louvar também ao Senhor com o hino. E depois a gente vamos dar continuidade ao trabalho. Nosso irmão Cícero, venha louvar ao Senhor. Breve no céu, Jesus. Breve, o bom Jesus. Quero saudar o povo de Deus com a santa por esta oportunidade santa e rica que Deus nos concede nesta hora. Pedir a Deus que continue nos abençoando e nos dando aquilo que nós mais precisamos, que é a mensagem verdadeira da palavra de Deus. Muita gente, eu não precisar nem nosso irmão ter me dado a oportunidade, porque eu sou daqui. Eu fiquei assim meio frustrado por tanta gente de fora e receber a oportunidade. O João Rodrigues irá louvar ao Senhor e depois a gente vamos ouvir uma saudação pelo nosso irmão Márcio. Ele irá trazer uma saudação da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de a gente estar alegre. Pela primeira vez, amém. Achei que encontrei uma cruzada muito grande que tem ali na frente. Depois a gente voltou, aí o irmão Antônio já queria ir embora. O irmão Antônio disse, não, a gente volta para lá de novo. Se não tiver, a gente vai embora. Então a gente veio, graças a Deus,
chegamos até aqui. Glória a Deus. Estou muito bem satisfeito por ser meus irmãos que a gente não conhece, não conhecia, sabe que tem, mas não conhecia. Hoje eu estava escalado em Casa Amarela, lá na praça, que a gente tem um culto no sábado, todo sábado à tarde, de 2 às 4, no pátio da feira lá de Casa Amarela, pregando para... Esse pai, 11 anos que nós temos aquele culto, pregando para aquele povo, aqueles feirantes, que os feirantes, a maioria deles são agarrados com os santos, né? Agarrados com a devoção, aquele santo de barro, e a gente prega lá 11 anos, e Deus tem salvado muitas almas naquele lugar. Aleluia. Graças a Deus, para a honra e a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente sempre, na alegria de chegar até aqui, porque o nosso irmão Isaías convidou a gente faz umas 2 semanas que a gente viesse para aqui, e nós vimos, graças a Deus. E a gente espera ficar sempre junto, não toda vez que a gente tem que trabalhar, mas a gente fica muito alegre quando a gente recebe um convite para a gente se destacar para conhecer a nossa família. Eu vou deixar só um versículo aqui no livro de João e vou louvar o hino da harpa. Vou louvar o hino 386. A igreja me acompanha para a gente louvar junto. Deus, uma delas tem 14 anos, estava afastada e voltou para Jesus Cristo. Isso é grande alegria a gente estar aqui agradecendo. Livro de João, no capítulo 4 e o versículo 26. Ele diz assim: eu sou eu que falo contigo. Glorificado é o nome de Jesus. Vamos louvar o 386, porque tem muitos irmãos e eu vim para aqui para receber e sair daqui regozijado. Já estou alegre porque cheguei. Querendo chegar na casa de Deus sempre é alegria. Tem muitos que estar junto com a gente aqui, não pode. Muitos está no hospital, muitos está em cima de um cão. E a nossa alegria é chegar no plano de pregação. Quantos livramentos Deus tem dado a gente, para que a gente chegue até aqui para adorar o nome dele, dizer que ele é grande e tem poder para salvar toda a humanidade. 386 da nossa árvore cristã. Oh, não tema tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que de mana vem na luz, ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as bordas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mas nesta noite, ela apresenta a você a transformação de vida, a modificação, a libertação, a quebra de laços satânicos. Representa a vida com abundância, porque aquele que morreu de morte de cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e ele continua vivo e voltará para buscar a sua igreja. E ele está nesta noite dizendo: vinde a mim todo que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Que Deus abençoe. Oh, que Jesus te esqueceu. Quem foi que te disse assim? É melhor não seguir, abandona o teu Deus. Levante a cabeça, pois está cheio.
chegando a hora, é a tua vitória que Deus vai entregar. Se a luta é prova, ela vai passar. Deus não te prova pra viver chorar. O que estás passando tem uma finalidade. Deus quer te abençoar. Se a noite é escura, ela vai findar. O sol da vitória pra ti vai raiar. Espera um pouquinho, não estás sozinho. Deus Está determinado mesmo, né, irmão? Pelo amor de Deus. Livro de João, vou deixar um versículo aqui para a igreja. Salve por Deus, Papai do Senhor. Vou deixar aqui o versículo do livro de João, no capítulo 3, e o versículo 17, que diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Aleluia. Jesus Cristo. Criança, né, do nosso irmão Isaías, também do nosso irmão Luciano, que está aqui na frente do trabalho, e nós estamos aqui também, irmão, cooperando na obra do Senhor, levando o ID glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nessa rua. É bem-aventurado cada morador dessa rua, porque tem um povo de Deus proclamando o Evangelho, levando o ID glorioso, esclarecendo a respeito da palavra de Deus. Isto para aquele que está ouvindo nessa noite é glorioso da parte de Deus. É daí que vem a salvação. Porém outro repreendendo e dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, merecia, mas este nem o mal fez. Disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa leitura, irmão, ou esta passagem, nós vimos no início da criação ali, quando Jesus, ele estava ali para ser crucificado, que ficou marcado na história da humanidade, ali em Jerusalém, a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o dia de hoje, ficou marcado na história da humanidade esse glorioso dia daqui da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos aqui dois personagens, o ladrão, um que blasfemava e outro que também aceitava a palavra de Deus. E nós vimos aqui, irmão, no capítulo 41, aquele ladrão na parte A, ele dizendo: nós na verdade com justiça, porque recebemos o que merecia, mas esse nem o mal fez. O ladrão da cruz, ele reconheceu o seu, para botar a cruz
sagrada, que ele disse para o Pai: Pai, me dai o bem que me... Então, contai em qualquer porta que for, mas a única esperança para essa humanidade é Cristo Jesus. Por isso o ladrão, ele diz: olha, Senhor, lembra-te de mim. Louvado seja. Agora ele diz: quando entrares no teu reino. Ele creu na eternidade. Tem tantos que está partindo sem Deus, sem paz e sem salvação, porque não crê na eternidade, não crê numa vida após a morte, porque pensa que morreu, acabou. Não, meu filho, não acaba, continua. Que ele fez do homem é para a condenação eterna ou para a vida eterna. Não vai se acabar de jeito nenhum, porque Deus, ele criou. Mas Deus, ele tem dado um livre salvador, e ele creu na eternidade. E quando acontece tudo isso, o que é que Deus faz? O que é que Jesus, ele se vestia com a barba parecendo com a de Jesus, e pregando que é o Messias, que é o enviado de Deus, e até pessoas seguindo ele. Por isso Jesus, ele disse: não é depois da manhã, é hoje. Nós vimos ali no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, que fala a respeito de Zaqueu. Diz que Zaqueu era um publicano, e diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele estava ali, só queria ver Jesus. Zaqueu, ele, o propósito do coração dele era ver somente quem era Jesus. E diz a palavra de Deus que ele rompeu a multidão e foi e ficou em cima da figueira. Mas Jesus, que conhece o coração, estava ali. E que conhece a pessoa pelo nome, também estava ali. E ele diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, Zaqueu, convém que eu pose na tua casa. Porque assim, quando Jesus, ele tem um encontro, ele vai até na casa, salva pai, salva mãe, salva irmão, começa a salvar, porque Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ao menos que tem aquele que fica criticando, né? E aí diz: oxe, como é que esse vai almoçar na casa de um pecador? Mas Zaqueu era convicto da sua salvação, do seu encontro com Jesus. E ele disse: olha, Senhor, que eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes o dobro. Zaqueu até lançou desafio, porque Zaqueu só era cobrador de impostos, era o ofício dele ali. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Jesus, olhando aquilo tudinho, olhando aquele que estava apontando, e aí Zaqueu disse Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje mesmo veio salvação à tua casa, porque o Filho de Deus, ele veio buscar e salvar todos aqueles que tinham sido perdidos. Foi imediato. Pode ser quem critique, mas Jesus, quando salva, é na hora. Se Jesus, ele salvar hoje aqui e ele vir, a pessoa vai igual aquele crente que tem 20, 30, 40, 50 anos. Aleluia. Porque a salvação é imediata. Eu aceitei, eu já estou garantido o meu lugar. E isso não é promessa de homem, não. Porque promessa de homem, ele faz até sem ter vontade. Ele faz a promessa, mas ele tem vontade de fazer. Mas muitas vezes é impedido. Mas Deus não. O que ele promete, o que ele determina, está determinado. Por isso, no capítulo 14 de São João, ele disse aos discípulos ali, né, meio aperreado, mas meio apavorado assim. O Senhor disse: olha, não turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim, que na casa do meu
muita morada. É muita, não é 144 mil não. É muita. João disse que é como a areia do mar. É milhões e milhares. E naquele dia cada um de nós estaremos lá. É a salvação imediata. É já. Nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né, ali quando o apóstolo fugiu. Mas diz a palavra de Deus, quando ele olhou para a casa, não tinha nenhum deles lá. E aí ele fez o quê? Pegou a espada e tentou se matar. O apóstolo pulou e disse: ei, não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. Porque Deus, ele é Deus. Para Deus salvar o homem, Deus, ele faz coisa que aos olhos humanos é impossível. Era uma alma só. O carcereiro de Filipe, estava ele sozinho. E aí agora chega, e aí se prostra diante de Paulo e Silas e diz: varões, o que farei para ser salvo? E aí ele diz simplesmente: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É imediato, é tudinho. Crê no Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que tanto ele creu como a sua família, e o Senhor batizou com o Espírito Santo. Louvado seja. É a salvação imediata. Também ele ofereceu a salvação gloriosa. Veja mesmo: e estarás comigo no paraíso. Salvação gloriosa. Imagine esse homem, esse ladrão da cruz, nos dias de hoje. Ladrão, né? Muitas vezes a pessoa diz: tem que morrer. Cadeira elétrica. Outro diz: é uma vacina letal. Outro diz: tem que impor Nimobruno. Outro diz: tem que fazer isso, tem que dar fim. Outro diz: tem que fazer isso e aquilo. Mas Jesus deu a esse ladrão da cruz a salvação gloriosa. Diz: hoje estarás comigo no paraíso. Veja mesmo, desfrutar das coisas celestiais. E aí as pessoas ficam indagando e dizendo: como é que pode esse irmão que andava assim, que fazia isso, e agora está dizendo que é salvo? É porque Jesus, ele ofereceu a salvação gloriosa a cada um de nós, e ele quer oferecer a você também. As portas estão abertas. Só cabe você fazer o que o ladrão da cruz ele fez. Confessou, reconheceu, ele viu que Jesus é o único. Somente fazer isso, pronto, você vai ter também, com certeza, a salvação gloriosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma oportunidade que Deus, ele está dando ao homem. As portas ainda estão abertas. Diz lá em Gênesis que quando Noé começou a fazer a arca estava pronta, e quando choveu, diz que imediatamente Deus, ele fechou a porta da arca, mas estava aberta. E muitos vão se lamentar em não ter aceitado a Jesus como Salvador. Mas nessa noite você tem uma oportunidade. Eu passo a perguntar nessa noite: que tem uma pessoa que reconheceu que é pecador e precisa de um Salvador. Porque todos pecaram, né? Todos estavam destituídos da glória de Deus, mas reconhecemos que era pecador. E temos agora um advogado que é juiz, que é o nosso advogado. Nessa noite eu passo a perguntar: que tem alguma pessoa? Jesus, ele está voltando. Os acontecimentos que está acontecendo é para que o homem, ele venha se despertar da vinda de Jesus. Isso não é negócio de trazer temor à igreja, não, porque nós sabemos que está escrito. Então nessa noite você está com a oportunidade. Nosso irmão Luciano, eu creio
que vai reforçar o convite. Eu agradeço aos irmãos que ficaram orando e agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus pela mensagem que o Senhor trouxe através do seu filho. Vamos ouvir um hino, né? Pelo nosso irmão que veio de Casa Amarela. Ele vai louvar o Senhor com mais um hino. E depois a gente encerramos o trabalho em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir ele louvar ao Senhor. E se você quiser fazer a sua decisão, pode se decidir para Cristo aí mesmo onde você se encontra, no seu apartamento, na sua casa, na sua residência. Dobra o teu joelho aí onde você se encontra, que o Senhor poderá te alcançar. Aonde você estiver, você pode ligar o seu pensamento no trono da graça e o Senhor vai te libertar para a glória do seu nome. Aleluia. Mais uma vez eu salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode soltar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Porque você se afasta da minha presença, tentando esconder-se de mim com o rosto nas mãos. Se fui eu que morri numa cruz pra te dar liberdade, tirei do teu sangue a cegueira da tua visão. Porque você diz aos outros que não me conhece, e às vezes faz suas preces a Deus em vão. Quando a dor vier assolar o teu corpo inteiro, verás que então só em mim terás solução. A terra em que pise a água que mata tua sede, o ar que respiram frequente para sobreviver. Denúncia bem claro a todo que ainda te amo, e nunca esqueci o momento de olhar para você. Essa é a 186 almas que eu ganho para Jesus em louvor.
Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmão, por tudo o quanto o Senhor tem feito nesta noite, né? Graças a Deus, Ele curou o trabalho, libertando essa vida para o seu reino. Nesse momento está tendo festa no céu, porque conforme a Bíblia diz que quando se converte um desses, assim também a festa no céu. Amém, irmãos? Então nós estamos agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem feito, não é verdade? Agradecemos pelo a visita dos nossos irmãos de Casa Amarela, para todos também que vieram de Massaranduba 3, nosso irmão Cícero, de Massaranduba 2, as irmãs também que sempre cooperam com a gente, tá ali nosso irmão Bruno também, que é auxiliar da igreja. Nós estamos agradecidos a todos, irmãos, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus, e com certeza, segunda-feira temos mais. Se os irmãos puderem comparecer, compareçam, para também adorarmos o Senhor aqui neste recinto, nesta residência aqui, é verdade, para que Deus possa, em nome de Jesus, se utilizar de cada um de nós. Meus amados irmãos, os avisos: amanhã, domingo, a campanha sairá a campo. Pela manhã tem escola bíblica dominical, não é isso? E pela tarde a campanha sairá a campo, e à noite tem um culto de pregação na igreja aqui de Massaranduba. Se os irmãos puderem ir, vão. E segunda-feira, se os irmãos puderem chegar aqui, chegue e traga mais 5, mais 3, pode trazer quantos quiser trazer, para que Deus possa. O nosso irmão também aí que chegou, Deus abençoe também por ter chegado. Segunda-feira, se puder comparecer, compareça, e a gente estaremos aqui para adorar o Senhor. E o nosso irmão se converteu, se pudermos. Então fica assim mesmo. Vamos de pé, irmãos. O Senhor quer aceitar Jesus nesta noite, né? Amém. Graças a Deus, né, que ele saiu dali para cá, nosso irmão Márcio, Deus dizendo que ele queria se converter. Então pode ficar em pé mesmo, a gente vamos orar ao Senhor. Eu convido o nosso irmão Isaías, que passou para o irmão, e irá orar, encerrando o trabalho. Eu agradeço a todos, amém, em nome do pastor da igreja, né? Agradecemos a todos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vamos orar, irmão, porque Deus, Ele é poderoso nesta noite. É um milagre do céu, né, amém? Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Deus querido, Pai amado, para te agradecer, meu Deus, por esta grande oportunidade que o Senhor nesta noite tem nos concedido, ó Deus. Ó Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que tu perdoes, Senhor Jesus Cristo, o pecado deste teu querido Filho nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, continua abençoando a cada um de nós, meu Deus. Ó Deus amado, segura na mão dele, meu Deus, para que ele possa, meu Deus, chegar até o dia da grande vitória, Deus amado. Nós te pedimos, meu Deus, todas estas bênçãos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja diga amém. Amém. E no fim desta luta tem bênção do céu pra você e pra mim. Aleluia. Para encerrar, estou grato a Deus por tudo, mas não me deixe voltar, meus amados irmãos, sem ouvir um glória a Deus bem alto. Agora calma, não é assim. Aleluia. Eu quero, irmão, quando chegar em Arco Verde, ainda escutar o eco do glória. Está preparado? Puxa a barriga, estufa o peito e dê a glória a Deus bem alto. Aleluia, aleluia. Ao convite do Espírito Santo que fez você vir até aqui. E nessa noite, após ouvir esta mensagem de Deus, eu quero te dizer que o meu Deus, o nosso Deus, que diz agora que ainda há esperança para a tua casa. Aleluia. E Ele quer ser o teu amigo, o teu advogado, para estar contigo nesta peleja. E que seja qual for
a situação, Ele vai estar ao teu lado. Mas uma coisa é preciso fazer: que tu creia de todo o coração e o aceite como o Salvador da tua alma e como o Senhor da tua vida. Somente assim a sua mão poderosa irá te proteger, porque diz a Bíblia no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu pergunto nesta hora, em nome de Jesus, onde está a primeira pessoa feliz que quer aceitar Cristo como Salvador da sua alma, entregando-se corpo e alma para Ele tomar conta de tudo que é seu, e você, por certo, ser abençoado por Ele. Em nome de Jesus, onde está a primeira pessoa? Agora, Deus, sinal, levantando a sua mão, louvado seja Deus. Crie em coragem, Jesus, Ele é a tua esperança. Aonde está, em nome de Jesus, a primeira pessoa feliz e abençoada agora, que quer aceitar Cristo como seu Salvador? Em nome do Senhor. Aonde está a primeira pessoa? Vem agora, em nome de Jesus. Jesus te convida e Ele está te dizendo: há esperança para a tua causa, mas é preciso você constituir o teu advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. Amém? Está vindo a primeira pessoa. A segunda pessoa, em nome de Jesus, Ele é a tua esperança. Venha, está vindo a segunda pessoa. Ainda há esperança. Em nome de Jesus, onde está a terceira pessoa? Vem agora, vem agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer nesse momento. Amanhã pode ser muito tarde. Onde está a terceira pessoa? Em nome de Jesus, Ele está te convidando, Ele está te chamando, Ele quer resolver a tua causa, Ele quer entrar nesta peleja contigo. Em nome de Jesus, onde está a terceira pessoa? Em nome de Jesus, que quer agora receber a vitória do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz e ninguém desmancha, que fecha e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Esse Jesus é Ele pelo qual nós estamos invocando. Onde está a terceira pessoa? Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A senhora, a mãe do irmão Sérgio, entre nesta peleja para pelejar junto com seu filho. Deus, Ele quer que a senhora receba esta virtude bendita para prosseguir uma vida vitoriosa. Aceite Jesus agora como seu Salvador. Não deixe para amanhã. Louvado seja Deus, porque a tua oportunidade é agora. Meu querido amigo, você que está vivendo uma vida miseravelmente, quanto à tua vida conjugal, eu quero te dizer, é porque está faltando Jesus penetrar no teu lar. Jesus quer entrar no teu lar, salvar a tua vida, a tua esposa, teus filhos e te dar uma vida de vitória. Onde está mais uma pessoa? Em nome de Jesus Cristo, vem agora. Nós queremos orar por você, nós queremos orar por você. Iremos já encerrar o nosso congresso, mas queremos antes te apresentar como filho do Deus bendito. Jesus disse no livro: podemos agora orar por você. Venha em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde está mais uma pessoa? Em nome de Jesus. Ou a terceira pessoa. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somente em Jesus temos a salvação. Meus queridos irmãos, nós
de todo o coração, agradecemos ao Senhor nosso Deus por nos ter concedido esta grande vitória, esta festa que aqui está chegando aos momentos finais. Mas eu quero dizer uma coisa: ainda tem algo tremendo na tua alma nesta noite. Aleluia. Deus ainda falará contigo antes deste trabalho terminar. Aleluia. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade o vosso ato de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem e atendei à justiça e repreendei ao opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteei a causa das viúvas. O 18. Vinde, pois, e razoámos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como a carmesim, se tornarão como lã. O 19. Se quiseste me ouvir, comereis melhor desta terra, ainda que o pecado estiver como carmesim. Ele está aqui nesta noite para glorificar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Assim de oração. Assim oremos, justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos para bendizer, glorificar e exaltar o teu excelso nome. Meu Deus, continua com somente, que é na mão da tua graça, da tua misericórdia, vem os moradores desta localidade, que os mesmos possam ser beneficiados, Senhor, com a tua palavra. Olha, meu Deus, tua serva, teu servo aqui chegado, quem sabe necessitar de uma palavra, de um renovo. Olha, Senhor, Deus entregou a causa na tuas mãos. O Senhor está aqui para resolver o problema e dar vitória a quem se somente espera. Jesus. Amém. Glória. Meus amados irmãos, graças a Deus, né, que o surpreende cada um de nós. Meus amados irmãos, como eu já disse, a convite do escalado do Senhor Isaías Leandro, veio 3 irmãos de Casa Amarela, né? Deus o trouxe. O irmão Antônio está ali. Ivanildo, o nosso irmão Ivanildo, e o irmão João Rodrigues está ali, né? Os irmãos estão alegres com os 3 irmãos que vieram de longe nos prestigiar aqui nesta noite. E diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade, irmão. Somos uma família. Também tem algumas pessoas, o nosso irmão, é da é porque eu estou muito ausente da Massaranduba 1, aí está se convertendo gente que só. Tem nosso irmão ali também, né? É de Massaranduba 1 também. Olha aí, tá vendo? Não é evangélico não, está nos visitando. Deus abençoe e sinta-se à vontade em nome de Jesus. A irmã também aqui é de Massaranduba 1, todos aqui são locais, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus por tudo, né? Nosso irmão Luiz, né? Ah, rapaz, tá ali, ó, o nosso patriarca. Nosso irmão Cícero. Fica de pé, irmão Cícero. Deus abençoe a sua visita, que o Senhor continue lhe ajudando poderosamente. Vamos ouvir o nosso irmão Antônio louvar ao Senhor. Ele louva ao Senhor, vamos ouvir ele louvar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Irmão, continue adorando ao Senhor, amém? Amém. Continue adorando a Deus, porque Ele é fiel e pode te dar vitória. Enquanto você está aqui nesses bancos, o Senhor está pelejando ao teu benefício, porque esse culto tem um objetivo, que é vir às almas. Ao único que é digno de receber aleluia, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. a Ele ministramos com louvor. Salve a igreja com a paz do Senhor. amém. Motivo de muita alegria estar aqui. Eu vou dizer nesta casa aqui é a primeira vez, mas eu já andei por aqui louvando ao Senhor naquela invasão que tinha naqueles prédios por ali.
no armazém que tem aqui em uma das vendidas, e também uma vez estava um pouco de pregação na rua, eu sempre vinha pro lado daqui. Eu vinha de ônibus de Carro Amarela para cá. E uma vez eu cheguei no ponto de pregação, a dirigente de Massaranduba, parece que é lá de dentro, de fora, não sei. E ali, no meio do caminho, eu não sabia onde era a igreja, e Deus ali usava aquela irmã para mim, e dizia que Ele era a resposta na minha vida. E ali o Senhor disse, você vai levar uma vitória, agora vai passar por uma prova. E eu passei por uma prova tremenda, foi muito árdua na minha vida, eu não pensei. Cheguei até ir para o Vale da Sombra da Morte, mas nas últimas horas, um rapaz chegou ali no Agamenon e viu que eu estava já partindo, e ele tirou a mangueira do soro que eu estava tomando, que o médico tinha colocado o medicamento errado naquela hora. Mas depois veio a vitória. O Senhor me presenteou. Eu não tinha condições. Eu sou autônomo, eu sou técnico de acompanhamento de obra, estava desempregado, mas ali o Senhor me fez promessa e me deu um computador zero. E ali eu comecei, e até hoje o Senhor tem me abençoado. Mas para chegar aqui hoje não foi fácil também não, viu? Quando chegou perto da hora de chegar aqui, eu passei por uma prova para chegar aqui, mas eu estou aqui, em nome de Jesus. Mas se nessa noite você chegou aqui, se ligue no céu, porque Deus, Ele faz como quer. Aleluia. Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois aí eu louvarei o Deus meu da minha salvação. Aleluia. É para a Senhora essa palavra. Glória a Deus. Nem tudo está perdido. O salmista disse que foi moço, passou a ser velho, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência. Aleluia. Porque ele é fiel. Vamos ouvir. Volta para casa você que está aí perdido nesta noite. Pode soltar. Aleluia. Eu nunca esqueci do começo do meu. Pode soltar. Aleluia. Porque você saiu daqui, nem me avisou, repentinamente se afastou de onde sempre foi o seu lugar. Aqui a gente está orando por você, pedindo para Jesus te proteger, no coração ardendo de saudade. Aqui a gente está orando por você, pedindo para Deus te proteger, quebrando as algemas que te prendem. A igreja, o seu lugar ninguém o ocupou. Ali por muitas vezes você cantou, chorando de alegria e de emoção. Eu sei, teu sofrimento já está no fim. Aleluia. Jesus está dizendo, vinde a mim. O meu amor ainda é o mesmo.